Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma palestra. Eu vou conversar aqui com você um pouco sobre movimento maker, um pouco sobre a influência que ele traz para a educação. Então, vou compartilhar com você aqui uma apresentação para a gente conversar melhor sobre tudo isso. É importante, o que eu quero questionar aqui com você é o seguinte: é saber entender se o movimento maker ele é realmente algo que vai trazer um impacto significativo para a educação ou é apenas uma modinha, uma promessa dessas novas tendências que tanto se fala. Mas antes da gente aprofundar nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre mim, sobre quem sou eu e por que eu estou aqui, né? Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, formei aqui na Universidade de Brasília. Eu sou um apaixonado por educação. Além disso, eu sou fundador da Ensino Maker, que é uma plataforma de cursos online, onde a gente prepara professores de qualquer área para trabalhar com matérias de programação e robótica no âmbito criativo. Já temos 2 cursos lançados, né? O primeiro foi o Scratch para professores e agora estamos no meio do segundo curso, que é o Arduino do Bloco ao Código. Além disso, eu sou coordenador regional da Rede de Aprendizagem Criativa. A Rede de Aprendizagem Criativa surgiu de uma parceria entre o MIT e a Fundação Lehman para conectar professores, empreendedores, entusiastas, enfim, todo mundo que quer fazer uma educação mais criativa, com mais sentido nesse contexto do século XXI. Mas mais importante do que todas essas credenciais que eu estou falando para você agora, uma que vai ser muito importante para o que a gente vai falar aqui é uma credencial dada pela minha irmã. Ela costuma dizer que eu sou o cara inteligente mais burro que ela já conheceu. E por que que ela fala isso, né? Além daquele bullying básico de irmão, né? Essa história tem um contexto. Eu queria contextualizar essa história melhor. Eu sou eu sempre busquei ser um bom aluno, né? Sempre estudava bastante, com aquela ideia, né, que minha mãe sempre dizia, assim como vários pais diziam, que é suficiente você estudar, você tirar boas notas para você ter um futuro de sucesso. E foi isso que eu fiz. Estudei bastante, consegui passar num concurso, né, do Colégio Militar aqui de Brasília, que é uma prova bem difícil. Depois consegui entrar na Universidade de Brasília e com 18 anos eu já era um concursado público. Então, eu poderia ser considerado aí uma referência, né, como alguém que se dedicou e conseguiu fazer as coisas. Mas mesmo conseguindo, né, resolver provas com maestria, quando eu era designado para resolver problemas simples, né, quando eu era mais novo, seja pagar uma conta, trocar uma lâmpada, arrumar alguma coisa no carro, eu tinha uma condição de falhar miseravelmente nessa situação. E toda vez que isso acontecia, minha irmã vinha com essa provocação, dizendo que, Luan, eu não consigo entender como uma pessoa tão inteligente pode ser tão burra. Lógico que tem toda uma pirraça de irmão aí, né? Mas existem algumas verdades, porque até que ponto vale, né, esse conhecimento acadêmico, né, de você resolver provas para os desafios do mundo real. E esse questionamento me continuou vindo quando eu me deparei no meu primeiro emprego como engenheiro. Eu trabalhei num frigorífico aqui na região de Brasília e foi muito curioso perceber que vários dos técnicos, né, que trabalhavam na área de manutenção elétrica e mecânica, eles conseguiam resolver os diversos problemas da fábrica, né? Conseguiam resolver as panes, conseguiam trocar os objetos necessários e eu me sentia completamente perdido naquela situação, né? Meu diploma parecia que não servia para nada, nenhum dos meus conhecimentos que eu tinha aplicado numa prova parecia ser capaz de resolver aquela situação. E aquelas pessoas, muitas delas que tinham um nível quase semi-analfabeto, conseguiam resolver esses problemas, conseguiam colocar a mão na massa. E dentre várias outras histórias, me fez questionar bastante até que ponto a educação está preparando os jovens para os desafios do futuro, né? Até que ponto a gente realmente
está focando tanto no âmbito teórico, enquanto a parte prática está sendo deixada de lado. E muitas vezes é uma das partes mais importantes. E com o intuito de trazer essa coisa mais mão na massa, mais prática, vem surgindo um movimento que vem crescendo bastante, que é o movimento maker. E o que seria esse movimento maker? Maker, se nós traduzirmos diretamente do inglês, maker significa fazedor. É simplesmente aquela pessoa que vai lá e faz, e coloca a mão na massa mesmo, né? Bom, na verdade, o movimento maker está relacionado a essas pessoas comuns que podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos objetos com as próprias mãos. Na verdade, esse é um contexto bem mais antigo do que a gente pode imaginar. Você provavelmente conhece alguém assim, ou até mesmo você seja essa pessoa, aquela que com alguns pedaços de madeira consegue já criar uma mesa, que consegue resolver todo o problema de fiação elétrica da sua casa, enfim, aquela pessoa que vai lá e faz. Então, essa questão do maker não é nenhuma novidade. Na verdade, isso está relacionado mais a um outro movimento mais antigo, que é o movimento DIY, né? Do it yourself. Faça você mesmo. Mas o movimento maker veio como uma extensão desse movimento faça você mesmo. Isso porque a gente está tendo acesso a tecnologias que antes era inimaginável. Em tecnologias como impressoras 3D, cortadora laser, Arduino, enfim, trouxeram essa possibilidade de pessoas comuns, ou seja, pessoas que não possuem uma infraestrutura industrial de grande porte para conseguir dar asas à sua imaginação, para criar os seus primeiros projetos. Então, essas pessoas que já construíam, já faziam suas próprias coisas, têm um poder ainda maior por causa dessas tecnologias. Bom, e de onde surgiu esse movimento maker? Muito se diz que a origem do movimento maker veio com o lançamento da revista Makezine, criada pelo Dale Dougherty. O objetivo dele era compilar nessa revista projetos que várias pessoas estavam fazendo ao redor dos Estados Unidos. Pessoas não necessariamente, né, com conhecimento técnico e tudo mais, mas pessoas que queriam colocar a mão na massa. A revista era essa oportunidade das pessoas divulgarem o que estava criando, inspirar as outras pessoas a fazerem seus próprios projetos. Sejam com essas tecnologias mais elaboradas, né, como a impressora 3D, Arduino e tudo mais, como esses elementos mais raiz, por assim dizer, né, com madeira, com outros elementos mais antigos, né? A ideia era exatamente inspirar as pessoas a criarem as suas próprias coisas. Então, a Makezine vem com essa proposta, não só de mostrar a tecnologia, mas também de iniciar a formação de uma comunidade. E a partir disso, nós podemos dizer que veio nascendo o movimento Maker em 2005, há quase 13 anos aí, né? Bom, além disso, tão ou mais importante do que ter essa revista de divulgação, foram surgindo Makers Space. O que seria o Makers Space? Espaços onde as pessoas têm acesso a diversas dessas tecnologias, impressoras, cortadoras a laser, cortadoras CNC, enfim, diversas tecnologias que ela precisaria estar no âmbito industrial, né, um âmbito industrial de grande porte para ela conseguir ter acesso a essas máquinas. Mesmo com o barateamento dessas tecnologias, poxa, a impressora 3D, por exemplo, apesar de parecer algo novo, é algo que existe desde a década de 84, né, de 1984, e na década de 90 se popularizou um pouco mais na área industrial, mas tinha um valor muito alto, chegando na escala de $1 milhão. E hoje esse valor diminuiu consideravelmente, mas não tanto para você ter realmente uma impressora na sua casa. Ainda
tem essa dificuldade. Então, não é necessário você ter esses equipamentos em mão, mas sim você ter acesso a um espaço como esse, né? Um espaço maker. O espaço maker, ele tem uma grande vantagem que vai além dos próprios equipamentos. Mas, novamente, a gente vai bater na tecla dessa questão da formação de comunidade. Isso é porque a gente tem ali um espaço colaborativo, onde eu posso estar lá desenvolvendo meu projeto e eu vejo outra pessoa desenvolvendo um projeto dela que, a princípio, não necessariamente tem conexão com o meu. Mas, nesse trocar de ideias, nesse trocar de experiências, há também uma riqueza na troca de conhecimentos. Então, tão ou mais importante do que o acesso a essas máquinas é a comunidade que está sendo formada. Então, a gente tem um crescimento considerável nesse Makerspace. A gente tem um Makerspace especial chamado Fab Labs, que surgiu no MIT a partir de uma matéria que dizia que se propunha a criar quase qualquer coisa. Então, o Fab Lab é um tipo especial de Makerspace, onde ele segue algumas regras básicas. Tem que ter certos equipamentos, né, como impressoras 3D, cortadoras a laser, uma plotter de corte, uma fresadora CNC. Além disso, os Fab Labs têm que estar conectados a todo momento com os outros Fab Labs da rede e também tem um dia aberto, né, um dia aberto para a comunidade acessar esse espaço. Então, o que não faltam são propostas, né, de espaços colaborativos para que você consiga colocar a mão na massa e desenvolver os seus próprios protótipos. Além disso, ainda, né, pegando a questão da Makezinho, foram surgindo as Maker Fairs, ou seja, feiras maker, onde as pessoas realmente conseguiam, nesse grande evento, expor os seus trabalhos. Muitos desses trabalhos não tinham um fundamento real, no sentido assim, de ter uma utilidade para alguém. Muitas delas eram simplesmente um hobby, algo que as pessoas queriam compartilhar com as outras. Então, por exemplo, uma vez um cara fez um polvo gigante de papel machê e que soltava fogo pelas ventas. Bom, a princípio um projeto como esse não muda a vida de ninguém, mas o processo que ele fez, né, para criar esse projeto, o aprendizado nessa jornada, ele é extremamente significativo. Então, Maker Fairs foram surgindo não só nos Estados Unidos, mas em alguns países também. Inclusive, o Brasil já teve algumas Maker Fairs, se não me engano, nesses últimos meses, se não me engano, no mês passado, nós também tivemos uma nova edição da Maker Faire. Esse evento aí para o pessoal expor seus trabalhos, conectar com pessoas e aprender sobre esse universo maker que vem crescendo consideravelmente. Essa questão da Maker Faire foi tão significativa que no governo Obama ele abriu a Casa Branca para expor, né, para que esses makers pudessem expor os seus trabalhos. Então, ocorreu uma Maker Faire na Casa Branca. E o motivo pelo qual o Obama, né, toda a equipe do governo estava aberta a tudo isso, é porque o movimento maker vai além dessa questão de simplesmente criar pelo criar. No discurso da abertura, não sei se foi do encerramento, o Barack Obama ele vai falar uma coisa super interessante, que é a seguinte: ele diz que os makers de hoje serão os made in USA de amanhã. Isso tudo que parece uma brincadeira, que parece apenas uma distração, um hobby, na verdade é um embrião para a criação de novos projetos, é um embrião da inovação. E a questão de ser made in USA não está apenas relacionado aos Estados Unidos, mas todos os lugares que se propõem a incentivar essa questão maker realmente vai trabalhar o processo de inovação de uma maneira espetacular. Então, é nesse ponto, não à toa, que o movimento maker vem crescendo consideravelmente. E aí é inevitável a gente não pensar
a conexão do movimento maker com a educação. A educação que vem tão arraigada de contextos teóricos, com esse conjunto de ferramentas, com toda essa filosofia, pode trazer uma proposta diferenciada para a sala de aula. E é interessante perceber essa proposta a partir dessa pirâmide aqui, que a gente vai chamar de pirâmide de aprendizagem de William Glasser. William Glasser foi um psiquiatra que estudou a forma como as pessoas absorvem conhecimento. E a gente pode perceber aqui que na parte superior da pirâmide, né, dos 10% até, na verdade, até os 50%, nós temos atividades como leitura, né, 10% do que a gente lê, a gente absorve, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos e 50% do que vemos e ouvimos. Toda essa parte é a parte que é a mais utilizada em sala de aula. E se também pararmos para pensar, não é aquela que realmente traz um impacto significativo. Estão relacionadas mais uma questão de uma aprendizagem passiva. O que quer dizer uma aprendizagem passiva? Que uma outra pessoa está mais focada em inserir esse conhecimento como se fosse um vaso que precisasse ser enchido. Mas a gente percebe, quando olha a base da pirâmide, que a forma mais eficaz de absorver conhecimento está mais relacionada à aplicação na prática. Outra coisa que é poderosíssima também, e quem é professor vai se identificar claramente, que a melhor maneira de você aprender qualquer coisa é se propor a ensinar essa coisa. Então, essas são metodologias extremamente ativas. E essa questão de aplicação na prática, no desenvolver alguma coisa, no fazer, no colocar a mão na massa, está extremamente alinhado com a proposta do movimento maker, né? Do movimento do fazer. Então, é nesse paradigma que a gente vai se basear na força que o movimento maker terá para realmente mudar a estrutura educacional. Isso porque a estrutura educacional ela tem uma estrutura clássica que não muda desde o século XIX. É realmente muito similar a uma linha de produção. Você tem ali o professor que é visto como detentor do conhecimento e o grande objetivo desse professor é inserir, né, conhecimento dentro da cabeça dos diversos alunos, sendo que em um determinado dia, combinado ou não, eles vão inserir esse conhecimento num pedaço de papel, que é a prova. Então, as coisas vêm acontecendo assim desde o século XIX. E com tantas mudanças que ocorreram no mundo, faz a gente se questionar se ainda faz sentido ou não esse modelo educacional. Isso porque nós vivemos numa era diferente, que é a era da informação. Hoje nós temos na palma da nossa mão acesso à quantidade de informação que o Bill Clinton tinha quando era presidente dos Estados Unidos em 1994. Então, é poderosíssimo o acesso que nós temos à informação hoje em dia. E a gente se questiona se esse modelo do século XIX faz sentido. Por quê? Porque nós estamos focados em armazenar informações. Mas um computador, a nuvem, pendrive, qualquer coisa, armazena informação melhor que qualquer um de nós, mesmo que tenha uma memória fotográfica, enfim. Mas eu acredito que a educação deveria estar se questionando na preparação dos alunos, acho que seria além do armazenamento, mas sim em preparar esses alunos para trabalhar, para lidar com essa avalanche de informações que já estão disponíveis. O que eu posso fazer com as informações que eu já tenho? Como buscar as informações que eu desejo e como transformá-las em algo que gere transformação pessoal e também transformação na comunidade ao meu redor. E aí a gente vai percebendo algumas propostas diferenciadas
de educação. Quando se fala em movimento maker, às vezes as coisas podem parecer um tanto distantes e não conseguimos ver uma aplicação prática. Então, eu queria falar um pouco com você sobre um caso que já é até um pouquinho antigo, que é o caso da RoboHand. Esse professor aqui, esse moço que está com essa blusa, com óculos na cabeça, ele é um professor de ciências dos Estados Unidos. E essa criança que está no colo dele é o filhinho dele, que nasceu com uma doença que não permitiu que o seu braço direito se desenvolvesse. Ele sempre buscou formas e alternativas para resolver a situação do filho dele, e certa vez, em uma pesquisa na internet, ele encontrou uma empresa na África do Sul que criava uma mão biônica que funcionava mecanicamente, né? Não precisava de interações elétricas nem nada disso. E essa mão biônica ele poderia simplesmente imprimir aqui nos Estados Unidos mesmo para o próprio filho. Então, olha só que coisa poderosa. Ele poderia desenvolver e ajudar o seu próprio filho a partir da criação de uma mão biônica usando a impressora 3D. Por si só, isso já é muito interessante. Só que esse professor foi muito mais além. O que ele fez? Ele reuniu os seus alunos e propôs a seguinte tarefa, que eles iam construir em conjunto a mão biônica para o filho dele. Então, eles se reuniam em um clubinho, né, um clubinho de robótica, e eles ficavam uma vez por semana, durante 30 minutos, analisando e iterando esse projeto. E o interessante também é que quando ele começou esse projeto, ele nem tinha uma impressora 3D. E simplesmente eles iam se reunir para ver como iam resolver toda essa situação e finalizar esse projeto. E o mais interessante é que no final do ano eles conseguiram entregar a mão biônica para o garoto. E na verdade essa foto ela é até um pouco depois, né? Ou seja, o projeto ele foi iterando, né? Foi melhorando com o tempo. E aí isso faz a gente se questionar. Nós estamos falando de alunos de 8ª série, né? De 9º ano. Olha o poder que a gente tem, né? Olha o poder que esses jovens têm de criar algo que gere um impacto real na vida das pessoas. Muitas vezes a gente acredita que a pessoa precisa ter uma bagagem técnica, uma bagagem teórica muito poderosa. Poxa, você só vai conseguir desenvolver projetos como esse depois da faculdade, de um mestrado ou de doutorado. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente já tem esse poder em mãos. O que diferencia é a nossa capacidade de usar, de sair da nossa zona de conforto para fazer algo que realmente gere impacto. Então, essa é uma história que eu particularmente acho maravilhosa, de propor cada um de nós a fazer uma educação diferente e uma educação mão na massa. Mas trabalhar com educação mão na massa pode ser uma aflição, porque quando a gente fala de impressoras 3D, quando a gente fala de cortadoras a laser, entre outras tecnologias, a gente está falando de produtos que baratearam, mas que ainda são muito caros. E para uma escola pensar em investir em esse tipo de equipamento é muito complicado, porque você pode, às vezes, dar um tiro no escuro. Será que isso faz sentido para a minha escola? Será que os meus professores estão preparados para trabalhar com essa tecnologia? Será que meus alunos vão se engajar nesse tipo de tarefa? E então, se a escola já se propõe ali meio na louca, já construir, desenvolver esse makerspace, sem fazer essas perguntas, sem entender a sua realidade, é bem possível que ele acabe se estropiando. Ou seja, ele vai fazer esse investimento, não vai ter um uso adequado e a chance de ele acabar culpando o movimento maker, que era uma moda, uma coisa assim, na verdade está mais relacionado ao planejamento e à
proposta de execução. Então, o meu primeiro conselho que eu queria deixar aqui é que você não precisa de uma super estrutura para começar. Você precisa olhar aos poucos, tentar ver aos poucos a capacidade que você pode trabalhar isso em sala de aula. Não precisa ser tudo de uma vez, até porque a natureza não dá saltos. E aí, um primeiro passo para trabalhar com esse ensino mais prático, mais mão na massa, está relacionado, na minha opinião, ao poder da sucata, né? A sucata eletrônica, ela é muito maravilhosa, assim, você não tem ideia da quantidade de equipamentos, de coisas que você pode criar a partir disso, com baterias de 9 volts, com interruptores, você consegue criar coisas incríveis, né? Motorzinhos, né, que você encontra em DVDs antigos, enfim. Então, eu vou compartilhar com você um vídeo que mostra um pouco sobre o poder de você criar um projetinho com algo muito simples. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo. Bom, esse foi apenas um exemplo muito simples do que pode ser feito. Existem duas fontes que eu gosto bastante com relação a esses vídeos que tratam de sucata eletrônica, que são tutoriais muito simples e muito intuitivos. O primeiro chama Jugaad, né? Jugaad, é um site, né? Uma página indiana, onde eles fazem diversos vídeos dessas criações. E o outro é uma página árabe chamada AMR,
MCI, que foi exatamente a que desenvolveu esse pequeno robozinho aí. E são sites, são páginas que você encontra tanto no Facebook como no YouTube. Tem diversos vídeos que mostram como fazer projetos imensos com simplesmente pequenas coisas, como você pode ver no vídeo, né? Palito de picolé, um motorzinho, essa pilha de 9 volts, enfim. Então, quando a gente para pensar, mesmo que você não esteja tirando isso de uma sucata de fato, ou seja, que você não tem esse lixo eletrônico, mesmo que você vá numa loja de eletrônica, para e pensa quanto você gastaria para fazer um projeto desse com os seus alunos, né? R$ 20, R$ 30. Isso eu estou falando subindo bastante o valor e você já consegue criar projetos mão na massa, você já consegue criar coisas significativas com isso, mostrando para eles que objetos que eles encontram no dia a dia são capazes de dar vida às criações, de dar vida às ideias que eles têm, ou que ainda não têm, mas que vão tendo à medida que vão aprendendo a criar. Então, a sucata ela é muito poderosa, mais importante do que já querer fazer um super laboratório, você tem que reestruturar a sua mentalidade mão na massa, sua mentalidade de criação. Um próximo passo para fazer isso também seria trabalhar com o Arduino. O Arduino é uma ferramenta que é fantástica, eu particularmente sou fã porque eu tenho usado cada vez mais. Em resumo, o Arduino, essa plaquinha azul, que ela consegue fazer com que nós desenvolvamos projetos, protótipos de eletrônica e automação de uma maneira muito fácil e muito intuitiva. A criação de projetos eletrônicos, antigamente, estava mais relacionado ao âmbito da engenharia, ao âmbito da computação. Só pessoas com conhecimentos técnicos muito profundos eram capazes de criar, né, coisas, criar projetos com relação à eletrônica e à programação e tudo mais. E o Arduino, a partir dessa combinação, tanto do hardware, da parte física, como de um software específico, deixou mais fácil e mais intuitivo, tornou esse universo da eletrônica mais acessível a pessoas leigas, pessoas que não têm uma formação direta na área. Então, artistas conseguiram incrementar mais seus projetos por causa do Arduino, professores de diversas áreas conseguiram incrementar as coisas usando o Arduino. Então, é uma ferramenta muito barata, uma ferramenta extremamente poderosa. A gente pode ver com o Arduino que ele tem um valor baixo, né, com apenas a partir de um valor de R$ 90, esse é um valor estimado, mas você consegue adquirir um Arduino e também um conjunto inicial de componentes, como LEDs, potenciômetros, enfim, para desenvolver seus próprios projetos. Você consegue encontrar preços ainda mais baratos quando você compra diretamente da China. Então, essa história de que trabalhar com a criação de eletrônica e robótica é caro, isso não é verdade, né? O Arduino está aí para provar exatamente isso, a capacidade que a gente tem de criar projetos interessantes em um baixo custo. Outra coisa que é interessante do Arduino também é a sua vasta quantidade de conteúdo na internet. Então, é possível encontrar diversos vídeos com tutoriais, você consegue encontrar fóruns na internet mostrando formas de você desenvolver um leque imenso de projetos. Então, se você é um leigo no assunto, não tem problema. Como a gente disse antes, nós estamos vivendo na era da informação, na era onde você encontra muitas informações com muita facilidade e o que diferencia é você saber o que você quer fazer e como você quer fazer. Então, conteúdo na internet gratuito já existe e já está disponível, basta correr atrás. Outra coisa que é interessante também é o Tinkercad.
Tinkercad é uma plataforma online muito conhecida também por trabalhar modelagem em 3D, né, com crianças. Também possui um simulador de Arduino. Então, se você está questionando se vale a pena adquirir um Arduino ou não, que tal usar o simulador? O simulador, ele funciona de forma gratuita, você consegue trabalhar ali com os componentes, tem alguns pequenos tutoriais de como desenvolver alguns projetos, e ele também possui uma linguagem em blocos, ou seja, é diferente daquela linguagem mais difícil, mais dura, que nós encontramos tradicionalmente nessa área da eletrônica e da programação. A linguagem de blocos, ela traz essa acessibilidade a quem não mexe com isso ainda. Então, o Tinkercad é realmente uma excelente pedida. E, claro, eu não podia deixar de falar também dos cursos da Ensino Maker, né? A Ensino Maker está com um curso em andamento agora, que é o Arduino do bloco ao código, que já está rolando, a gente deve abrir outras turmas, né, no ano que vem, mas que tem a proposta realmente de compilar, né, todas as informações vastas que você encontra na rede em um curso bem estruturado, mostrando passo a passo como você criar os seus projetos e como você estruturar uma aula relacionada à aprendizagem criativa, à aprendizagem mão na massa. E realmente tem sido uma experiência incrível. Por sinal, se tiver gente do curso aí, por favor, coloca aí nos comentários, né, pessoal do curso online, que faz trabalhos fantásticos. Realmente uma galera incrível. Um curso que vem com uma proposta tanto teórica como prática, né, sempre baseado em projetos, e pessoas que mal tinham noção de programação, mal tinham noção de projetos de eletrônica, estão desenvolvendo trabalhos fantásticos. Então, o ponto aqui é mostrar o poder, né, dessa ferramenta e que você consegue encontrar informações em diversos lugares, né, da internet, inclusive na própria Ensino Maker. Mas o mais importante aqui, o que é essencial para esse professor que quer não só trabalhar com o movimento maker, mas que quer, acima de qualquer coisa, trazer mais significado para a educação, é essa eterna sede de conhecimento, essa inquietação em buscar a todo momento respostas diferentes. Porque as respostas já estão aí. Só que se você não está inquieto, se você está confortável com as coisas do jeito que estão, não adianta nada. Não adianta você ter esse conjunto de informações. Você tem que ter a vontade de querer correr atrás disso. Só de você estar aqui, né, atingindo esse seminário online que traz um conjunto vasto de conhecimentos de diversos palestrantes, você já é uma pessoa diferencial. Mas toma cuidado, né, para não ter aquela obesidade de informação, ou seja, você tem uma quantidade imensa de informação, mas tem dificuldade de colocar em prática esses conhecimentos. Mas essa sede, ela é muito boa, muito saudável, pode trazer uma aflição de você, às vezes, achar que não tem conhecimento, não tem expertise necessária, mas não se preocupa, né? Você tendo essa inquietação, ela já faz muita diferença em sala de aula, para as crianças e tudo mais. E eu queria deixar para você também um desafio, né? Um desafio para tornar as suas aulas mais práticas, trazer um aprendizado mão na massa, um aprendizado prático. Então, incentive os seus alunos a criar algo ao final de um período. Seja esse período ao final de uma aula, seja esse período ao final de uma semana, ao final de um bimestre, um trimestre, ou até mesmo no ano. Mas incentivar eles criarem algo que tenha significado, criar algo que eles achem interessante e, de preferência, que gere impacto, seja na vida dele, seja nas pessoas ao redor da escola ou da comunidade em si. Incentive os seus alunos a criar algo. Não precisa ser com impressora 3D, não precisa ser com cortadora laser, não precisa ser nada disso, mas criar da melhor maneira que é possível. Se você tiver esses equipamentos, melhor ainda, aproveite, explore esses equipamentos,
mas o mais importante é instigar a todo momento seus alunos. No começo, eu dizia, né, me questionava se o movimento maker era moda ou tendência. E é você que vai responder essa pergunta. Se você achar que simplesmente ter os equipamentos fará diferença na sua conduta em sala de aula, no engajamento dos seus alunos, você está enganado, você está enganado. Isso não é o suficiente. Ter equipamentos bacanas não é o suficiente. Mais importante do que tudo isso é a mentalidade do professor, é a mentalidade em criar, é a mentalidade, a inquietação de querer a todo momento trazer mais significado, de criar um projeto, de criar algo mão na massa. E isso você pode fazer com baixo custo ou pode fazer com um custo mais elevado também, mas a todo momento focado no objetivo. O movimento maker não é a bala de prata que vai salvar a educação, longe disso, é apenas mais uma peça desse imenso quebra-cabeça de diversas técnicas, de diversas coisas que estão sendo propostas. Mas o mais importante é nos desconectarmos dessa rigidez que existe na educação, né? Dessa educação que vem tendo o mesmo formato desde o século XIX e que hoje já não faz mais tanto sentido. O professor não precisa ser o detentor de todo o conhecimento, né? Ele pode estar ali lado a lado com o aluno criando um projeto. Às vezes ele vai ter dúvidas, não tem problema, mas ser aquela mão amiga, aquela parceria de que o aluno sabe com quem contar para buscar juntos mais conhecimento, para buscar o crescimento, né? E isso traz essa humildade que o professor é capaz de carregar, de que está sempre aprendendo, vai instigando a paixão do aluno em também querer continuar aprendendo a todo momento. Então, não se acanhe se você não sabe toda a informação que você gostaria de passar. Mostre que você também está correndo atrás desse conhecimento e que não tem nenhum problema, nenhuma vergonha nisso, porque estamos em constantes processos de aprendizagem. Então, era apenas essa pequena informação que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha iluminado de alguma forma sobre o que é esse tal do movimento maker e como você consegue dar os primeiros passos. Queria deixar para você alguns dos meus contatos. Você consegue me encontrar no Facebook, na página facebook.com/ensinomaker. Lá eu compartilho diversas notícias relacionadas a essa questão da nova educação e também projetos de páginas como o JugaAD e o AMR-MCI. Você consegue achar vários desses vídeos lá na página e já consegue se inspirar aí com o que você pode fazer. Além disso, eu tenho uma página no Instagram, que é o @luan.ensinomaker. Tenho compartilhado lá os projetos do pessoal do curso, mostrando como eles têm se inspirado e como você também pode se inspirar com eles para criar os seus próprios projetos, além de notícias, além de compartilhar informações. E também o meu e-mail, né, que é luan@ensinomaker.com.br. Não hesite em entrar em contato, pode entrar em contato se você tem alguma dúvida, se você tem alguma aflição, não tem problema, pode entrar em contato. Às vezes eu posso demorar um pouco a responder por causa da correria do dia a dia, mas eu procuro responder todo mundo que entra em contato comigo. Além disso, você também pode entrar em contato para tentar agendar algum treinamento com a sua escola, com uma equipe de professores, para que a gente estabeleça um trabalho específico para você e para a sua escola. Então, era basicamente essa a informação que eu queria trocar com você. Agradecer por ter ficado até aqui. Siga lá nas redes sociais, pode mandar um e-mail que eu quero conversar e estender esse bate-papo com você. Muito obrigado por ficar até aqui. Gostaria de agradecer a equipe do Senated pela oportunidade novamente de estar aqui com essa galera super engajada, com essa sede imensa de conhecimento que já está muito inquieta. Então é sempre uma honra
tentar compartilhar um pouquinho de informação com esse pessoal que já está querendo aprender muito. Muito obrigado e até mais.